心は超でかい染めないことが大事とできない止まらない夜明けが遅くでじれた1、2、3 Shine on We Go! E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey. Eu sou o Fatal. E nós somos da MangaTube. A sua rede de mangás, animes, games e reviews aqui no YouTube. Galera, dessa vez uma review que eu não vou fazer sozinho. Exato. Pela segunda vez estou em um vídeo de review. A primeira foi lá no Santia Show. Agora eu estou em outra. Que é a review do mangá Wanted, galera. Justamente por isso que o Fatal está aqui, porque ele é fã do Eiichiro Tiro foda, eu sou fã até morrer, velho. Então, esse mangá aqui eu também quero fazer review. Yeah. Então, depois aí da vinheta que o Alip sempre coloca, vocês vão ser apreciados com a review deste mangá Wanted. Agora. Solta a vinheta ali. Galera, essa review vai ser um pouco diferente das reviews que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Por quê? Porque geralmente eu dou o resumo da obra sem dar muitos spoilers. Mas o que acontece? E galera, são várias obras várias. de Eiichiro Oda. Então como que a gente vai fazer? A gente vai dar um resumo sem dar spoiler. Vamos tentar não dar spoiler, até porque são obras bem curtinhas. Então a gente vai falar bem pouquinho de cada obra individual pra vocês aí acompanhar e ver qual é o que vocês acham, se vocês vão querer comprar, mano. Antes de tudo, antes da review começar, compre. Que é muito bom. É muito você bom, conhecer, gosta do Eiichiro Oda de One Piece, você vai amar o Não precisa nem gostar de One Piece. Não gosta também, compre. Você vai gostar. Compre, só compre. Então, galera, nós vamos começar com a primeira obra que aparece aqui nesse mangá, que é o mangá Wanted, né, que leva justamente o título desse mangá. Wanted, ele é uma obra que se passa no Velho Oeste, um dos ambientes em que o Oda, inclusive, fala que ele gosta bastante de histórias desse tipo. Essa história, ela fala sobre Gil Bastard. Ele é um pistoleiro e ele é um mais procurado, né? A recompensa dele é lá no alto. Todo mundo quer ele, pegar ele pra ganhar a recompensa dele. O mais engraçado de tudo, galera, é que ele não virou pistoleiro porque quis. As pessoas simplesmente iam atrás dele, pra ele não morrer, ele matava. Então, nisso ele ficou procurado. E justamente uma desses caçadores de recompensa foi atrás dele pra tentar assassinar. Quase que ele ia conseguir. Só que por uma besteirinha, ele acabou sendo morto pelo Gil Bastard. Só que a alma dele não descansou em paz. E a alma dele, então, voltou pro nosso mundo pra ficar atrás do Gil Bastard, pra que ele se vingue, né? O objetivo dele é fazer com que o Gil pague e morra pra ele poder descansar em paz. E o que ele faz? Ele vai atrás do maior caçador de recompensas possível para que ele possa entrar no corpo desse caçador, né, incorporá-lo e assim matar o Gil. E é daí que começa a história, né? Não vamos falar mais para não dar muitos spoilers. Mas a história é muito legal. Muito legal. Os traços, assim, a gente pode se dizer que não são traços muito bons, né? A gente já conhece que os traços do Eiichiro Oda são meio estranhos. Algumas coisas ele desenha meio estranho. Pé, mão, cabeção, pescoção, testa. Mas enfim, esses traços aqui, como foi uma das primeiras obras que Eiichiro Oda fez, então os traços não são lá aquelas coisas. Mas muito a história foi até que bem feita, legal, interessante. Já aí deu pra ver que ele era um gênio, né? Porque ele era muito novinho, ele ainda tava lá no que a gente chamaria de ensino médio. Ele devia ter uns 15, 16 anos quando ele fez a obra, e ele fez sozinho, né? Diferente de quando você é serializado, que você tem toda a sua equipe de assistentes. Os traços realmente são um pouco esquisitinhos, dá pra gente ainda ver que ele tremia muito pra desenhar, passar o bico de pena, mas isso não desmerece a história. A história tem aquela comédia Eiichiro Oda que vocês já conhecem, já sabem como é. É muito bom, creio que vocês, quando vocês lerem, vocês também vão gostar. O que a gente pode perceber também é que, bom, se esse foi um dos primeiros mangá que ele fez, o traço dele apenas evoluiu, né? Sim. Mas não mudou, continua a mesma coisa até a coisa. A essência do traço dele. Então a gente pode ver, galera, que mesmo desde criança, desde moleque, Eiichiro Oda já desenhava pra caralho. A próxima história é a Um Inevitável Presente de Deus. E essa foi, dessa coletânea, foi a que eu mais gostei. Porque ela é uma história, assim, de comédia pura mesmo. E do que se trata a história dela? Fala sobre um batedor de carteiras que rouba as pessoas mesmo por mérito e porque ele quer. E isso acaba chateando quem? Deus. Deus fica muito
puto, né, com ele, e Deus fala que vai punir ele. Aí Deus pega lá a sua agendinha, Seu Death Note, né, e escreve lá que o cara... que era pro cara morrer, porque ele merecia morrer. Só que Deus comete um erro. Ele acaba escrevendo errado. Na escrita dele, ele coloca que um meteoro vai atingir um centro comercial muito populoso, né? Que tem muita gente que vai lá pra comprar. A ideia era ele matar o cara com um meteoro. Na casa do cara. Na casa do cara, mas ele acabou errando e colocou o meteoro pra ir até um centro comercial. E aí Deus comete essa falha e ele não tem a borrachinha pra apagar. E ele falou que perdeu a borracha. Pra você ver, né? Como que Deus é atrapalhado nessa história. E o que ele faz? Ele vai até esse batedor de carteira e fala que o cara iria morrer. Só que Deus ia voltar atrás, não iria matá-lo, se ele desse um jeito de impedir que o meteoro atingisse o local ou que ele conseguisse salvar todas as pessoas do centro comercial. E aí, né, começa então a nossa jornada desse batedor para tentar encontrar um jeito de fazer com que o meteoro não mate aquelas dezenas de pessoas. O mais legal de tudo isso, galera, é que o Eiichiro Oda ele mesmo fala aqui no mangá de Wanted que essa história dele foi a primeira história que ele criou com um planejamento consciente, ou seja, ele sabia o que ele queria fazer desde o começo. E ele basicamente fez essa história porque ele queria ver uma cena, ele queria desenhar a cena de um prédio sendo destruído. Você vê, né? Os desejos de um autor. Toda essa história veio na cabeça dele só pelo desejo que ele queria de ver desenhar um prédio sendo destruído. Eu disse que essa é a minha favorita porque o tipo de comédia que ele usou, mano, é aquilo que te faz mesmo querer rir. A gente já sabe, não é aquela né, comédia forçada. Vocês conhecem o Oda. Vocês conhecem as comédias de One Piece, aquelas comédias bobocas. Do Luffy, muito. Aquelas bobocas estilo Luffy, tá ligado? Mas que você dá muita risada, mano. Muito boa essa história, eu gostei muito. Mas ela ficou em segundo lugar dentre as minhas favoritas desse mangá. Então bora ir pro próximo pra ver se a próxima foi a favorita do Fatal. A próxima obra que se encontra nessa coletânea é A Noite do Demônio. Ela fala sobre um monge medroso que está indo atrás do seu mestre que desapareceu. Em uma noite ele acaba indo para uma floresta e descobre que ali aquela floresta está sendo assombrada por um demônio. Perto daquela floresta existe um vilarejo e quando esse monge chega nesse vilarejo amedrontado porque ele estava fugindo, né, da floresta por causa do demônio, os moradores da vila acabam recebendo ele e ao descobrir que ele é um monge, né, não sei se você sabe, mas os monges, eles são famosos justamente por exorcizar, né, demônios, por benzer lugares e eles são sinônimo de paz, né? São o que a gente teria aqui como padres, pastores, enfim. E os moradores desse vilarejo, ao verem esse monge, eles se sentem mais tranquilos e falam pro monge ir lá e derrotar o demônio. Só que o que acontece? Com muito medo, ele acaba fugindo para um templo. Nesse templo, ele conhece um deus, né? Que é o deus daquele templo. E estava se fingindo de demônio. Exato, para assustar as pessoas por diversão. Nesse contratempo, eles acabam encontrando o demônio de verdade. E esse demônio acaba revelando que assassinou o mestre desse monge medroso. Para vingar então seu mestre, ele decide deixar o seu medo de lado e luta com esse demônio com uma espada que ele ganhou deste deus que ele encontrou. Então, se você quiser saber o desfecho dessa história, você vai ter que ler aqui o mangá. Eu já digo que essa, de todos dessa coletânea, foi a história que eu menos gostei. Sei lá, eu não sei, o enredo dela não me agradou muito. Pode ser que a longo prazo ela fosse uma história boa, porque a história no final ela te deixa com um gostinho de quero mais. Então, sei lá, às vezes desenvolvendo mais o personagem, pode ser que fosse uma história que iria me agradar. Mas de começo não, porque eu já vi muito disso, né? A história é clichê até demais pro meu gosto. Acho que o Oda, nessa história, ele falhou um pouquinho. Inclusive, ele colocou aqui nos comentários dele, ele só começou a desenhar esse mangá porque ele pensou, pô, um monge lutador seria muito legal. Então, novamente, uma outra história aí só pra satisfazer os desejos do Oda de desenhar alguma coisa que ele queria. O que nos leva, então, à próxima história compilada, que é a história Monsters, né? E do que se trata essa história? Um espadachim andarilho, ele está indo em uma cidade, ele está com muita fome, então ele acaba sendo levado para um estabelecimento para
comer. Lá ele conhece um outro espadachim muito famoso e ele acaba desafiando aquele espadachim, só que ele acaba perdendo. E ele então ouve uma história de que aquele espadachim é um espadachim muito famoso por ter salvo uma vez aquela cidade de um dragão que matou todos os habitantes, menos uma menina que ele salvou. Depois, então, que ele ouve essa história, aparece um outro espadachim, só que é um espadachim meio... Bem bosta. Bem bosta mesmo. Ele acaba arrumando uma briga com esse espadachim, né, que foi se alimentar lá, só que o espadachim não teve culpa. Ele queria mesmo arrumar algum... O cara meio, meio né, que forjou a tá briga. E ele falou que iria chamar o dragão pra que destruísse aquela cidade, né? Ele pega lá um chifre do dragão, toca o chifre e fala que o dragão vai vir. Só que aí que entra, galera, né, o êxtase da história. Esse espadachim fajuto, ele trabalhava junto com esse espadachim que eles diziam ser o lendário. Eles trabalhavam juntos chamando o dragão para destruir as cidades e eles saquearem, né, o que sobrou da cidade. E esse salvamento que ele tinha feito da menina também foi forjado. Ele mesmo matou o pai da menina para que ele, né, depois no final servisse como se fosse um herói, para que a cidade idolatrasse ele. E o nosso espadachim do bem, ao descobrir isso, fica pé da vida e vai lá pra conseguir dar um jeito. Tanto no dragão, que está vindo atacar a cidade, quanto nesses outros espadachins fajutos que só queriam saquear a cidade. E o mais legal, galera, é que o nome desse espadachim é Ryuma. E se você assiste One Piece, você sabe que, na real, ele não é que ele é um espadachim, ele é um samurai. Então, se você assiste One Piece, você conhece um samurai que se chama Ryuma. E esse samurai, ele é reconhecido porque em vida ele matou um dragão. Então tá aí a referência, temos em One Piece, dessa obra Monsters de Eiichiro Oda. Esse Ryuma, né, na real, esse cara que tava com muita fome, o nome dele era Ryuma, e ele era um samurai conhecido como King, que era o samurai mais poderoso de todos. E é aí nessa história que a gente vê a primeira vez que Eiichiro Oda utiliza o protagonismo a favor de um personagem. É o Ryuma, ele fica forte, ele fica muito poderoso quando ele precisa defender alguém, ou seja, proteger os seus aliados, os seus nakamas. A gente vê muito isso em One Piece. E o Eiichiro Oda trouxe isso pela primeira vez em sua obra Monsters, que particularmente é a minha obra preferida. E ele só criou essa obra porque ele queria muito desenhar um dragão tendo a sua cabeça cortada. Dessas que a gente falou até agora, essa foi a que o roteiro, né, o enredo da história foi o mais trabalhado. Então dá pra gente ver mesmo a ordem em que eles colocaram as histórias foi pra gente acompanhar a evolução do Eiichiro Oda. E a gente vê que nessa ele já fez uma história mais pensada, mais elaborada, do jeito que a gente conhece as histórias em One Piece. O que nos leva à última história deste mangá, que é o próprio One Piece. Só que na verdade aqui é o piloto de One Piece, intitulado de Romance Dawn. O personagem continua sendo o Luffy, né? É o personagem principal, ele tem o chapéu de palha, só que ele não tem aquela cicatriz que ele tem aqui no olho, né? Que ele faz lá no primeiro capítulo do One Piece. A Nami não possui o nome de Nami, o nome dela é N, como se fosse N. Isso. E a história ainda fala sobre piratas, né? Envolve piratas. E o Luffy está lá no seu barquinho, todo velho, né? E ele está atrás dos Peacemen, que seriam o que no One Piece a gente chamaria de nakamas, né? Que está atrás de companheiros piratas. Ele também comeu uma Akuma no Mi, seria um fruto do demônio, a mesma Gomu no Mi. Só que a forma como ele comeu é diferente do One Piece. Se você quiser saber, você leia a história. O mais interessante também é que o vô dele nessa história não é um marinheiro, e sim um pirata. E ele que incentiva o Luffy a virar um pirata. Isso, a gente vê muitos elementos do que ele já iria colocar em One Piece, só que com formas diferentes, né? E jeitos diferentes. Então dá pra ver que realmente é um piloto de One Piece. O que ele aborda nesse piloto é o salvamento de alguém que viria a ser o companheiro dele. Meio que quase o que acontece com o Zoro lá nos primeiros capítulos de One Piece. Só que nesse está a menina que seria a Nami. Tem a mesma skin da Nami, mas com nome diferente. Com nome diferente. Nessa obra, acho que foi a obra realmente o ápice do Eiichiro Oda, de todas que estão aqui, porque a gente vê toda a construção, né? A gente vê a melhoria de traços, a gente vê uma história mais elaborada, que faz você
ficar curioso pra saber o que se sucede, né? Ele fez em forma de one shot, mas já pensando em uma série. Então, esse é o objetivo do Wanted, né? Ele mostrar a evolução do Eiichiro Oda desde que ele era lá novinho, ganhando os prêmios, até ele ser serializado com One Piece. E o que eu achei, assim, muito bacana no Wanted é que em toda a história tem algum elemento que ele usou em One Piece. Sim. Então lá na primeira... Você consegue ver várias referências de One Piece, né? Sim, em todas muitas, as obras muitas. Igual na primeira, na Wanted, tem lá os cartazes de procurado, que é o que ele ia usar depois em One Piece. A segunda de Deus, que a gente viu depois, né? A Ilha no Céu, em Skype, as pessoas com as argolinhas aqui, as asas de anjo, ele também acabou usando isso lá no One Piece. Depois a história do monge, a questão da espada, que também a gente vê lá no Monsters, né? O espadachim, inclusive um personagem que ele cita em One Piece. E nessa história do Romance Down, a gente vê o próprio One Piece, só que de uma forma ainda que desconstruída. Então, se você gosta do Eiichiro Oda, gosta de One Piece, se você quer ver toda essa evolução de um mangaka, conhecer, mano, você vai gostar bastante deste mangá. Mano, vale super a pena. O mangá tá muito baratinho, R$13,90. R$13,90, né? A gente sorteou, esse aqui é o do sorteio. Se você não ganhou o sorteio, não fique triste. Vai na banca e compre. É R$13,90, baratinho. Não tá numa qualidade boa o mangá? Não tá na qualidade que merecia? Não, a Panini pecou nisso, né? Porque Eiichiro Oda merecia um tratamento especial, né? Naruto a gente vê que tem tratamento de rei na Panini, mas One Piece, infelizmente, não. A qualidade do mangá deixa um pouco a desejar, mas eu acho que o conteúdo dele compensa tudo isso. Pra você que gosta de estudar mangakas, gosta de ver, né, isso, a evolução, acho que essa é a palavra-chave desse mangá. Você vai gostar pra caramba. Galera, essa foi então a review do mangá Wanted de Eiichiro Oda. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aí o seu gostei, até porque é uma review especial, porque o Fatal participou aqui junto comigo, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar outros vídeos, outras coisas que a gente faz aqui no canal também. E lembre-se que tem os nossos canais parceiros, né? Todos estão aí na descrição. Inclusive, muitos deles falam de One Piece também. Então, exatamente. Se você gosta, vai lá. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí. Valeu, falou e...